Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vai sentando e vai cantando. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Mais uma vez. A vós. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A primeira leitura que nós ouvimos, daqueles 3 jovens colocados na fornalha ardente, faz parte do livro profético de Daniel, o mais importante livro sobre a segunda vinda de Jesus no Antigo Testamento. Inclusive dentro do livro de Daniel está aquela célebre profecia em que ele fala das 70 semanas de anos. Portanto, é um livro profético, e mais ainda, é um livro profético a respeito do fim dos tempos, a respeito da vinda gloriosa de Jesus e dos acontecimentos que precederão. E esse livro foi escrito especialmente para os judeus. E os judeus de hoje conhecem muito bem o livro de Daniel. Mas antes de chegar ao capítulo 7, onde começa propriamente a parte profética do livro, o livro de Daniel tem aquilo que a Bíblia chama de Midrash. Midrash é um gênero literário semelhante a uma parábola. Jesus usava muitas parábolas, apenas que o Midrash ele é mais longo. E esse trecho de hoje é o Midrash, quer dizer, não é uma coisa histórica, não quer dizer que aconteceu isso assim, mas é um ensinamento, e aqui no caso,
para nós estarmos preparados, estarmos prontos, estarmos firmes para aquilo que vai acontecer. Mas para o que nós precisamos de estar preparados desde agora. Esses 3 jovens fazem parte daqueles jovens judeus que foram exilados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor mandou escolher os jovens mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, mais brilhantes entre os judeus, porque ele percebeu que entre os judeus havia jovens assim, e que eles viessem servir na sua corte. Daniel era um deles. Mas Nabucodonosor mandou construir aquela imagem dele, feita de ouro, e todos eram obrigados a adorar a imagem. Quer dizer, o orgulho subiu a cabeça de Nabucodonosor. E é claro que aqueles jovens judeus não iriam adorar a estátua do rei, especialmente por ser uma estátua. Não iam adorar nem o rei, e muito menos a sua estátua. E veja a beleza da resposta que eles dão ao rei. Portanto, na verdade, eles estão respondendo à altura ao rei, porque o rei mandou chamá-los, porque chegou a ele a notícia que aqueles jovens não queriam adorar a estátua, e eles responderam à altura. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não quiser libertar-nos, portanto, se Deus não quisesse libertá-los da fornalha ardente, fica sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A firmeza daqueles jovens. Justamente por causa da firmeza deles, continua o Midrash contando que o rei ficou furioso, mandou acender 7 vezes mais aquela fornalha ardente e mandou jogar os 3 jovens amarrados na fornalha. E no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, lá estavam os guardas guardando e vendo que os jovens estavam lá dentro ilesos. Era para cair dentro daquela fornalha e serem queimados imediatamente. Mas repararam também que havia um personagem a mais, um jovem a mais, e foram dar notícia ao rei. E Nabucodonosor, bem cedinho, foi às pressas para lá e verificou que tudo aquilo era verdade. E que o quarto jovem que estava no meio deles tinha um aspecto totalmente diferente. Explica o próprio livro de Daniel, era um anjo do Senhor que foi enviado a eles. Como eu explicava, é um midrash, portanto, é como uma história, uma história, como aquelas que Jesus contou, para mostrar a todos nós, especialmente porque nós estamos a cada dia mais próximos da vinda do Senhor, e portanto também da vinda do anticristo que vai precedê-lo, e das barbaridades que ele vai fazer. Está muito claro no livro do Apocalipse que o anticristo, que será o governador mundial, portanto, o que vai governar o mundo inteiro, além de querer ser adorado como Deus em pleno templo de Jerusalém, que ele vai consentir que seja reconstruído. Ele vai construir uma estátua dele, do tipo dessa estátua que Nabucodonosor mandou construir. E obrigará a todos que adorem a ele, e os que não estiverem ali, que adorem a sua
estátua. E já desde o livro de Daniel, portanto, lá no Antigo Testamento, Deus está preparando a humanidade para que nenhuma pessoa, nenhum de nós venha cair nesta tentação, de até para salvar a própria vida, e para salvar os seus, adorarem a um simples homem, que será o governador do mundo inteiro, do qual fala o Apocalipse, que ele realizará prodígios, coisas mirabolantes, para se passar pelo Messias, para nós não nos enganarmos. E também o Evangelho de Jesus, também no Evangelho, Jesus fala a esse respeito, e não adorarmos a nenhum outro Deus e a ninguém como Deus, para aguentarmos firmes como estes jovens, porque em primeiro lugar o Senhor vai guardar aqueles que são os seus. E como disseram os jovens, mas se o nosso Deus não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Você entendeu? Hoje é o dia de nós colhermos do Senhor essa verdade, que todos nós, mas especialmente você que é jovem, e o Senhor conta muito com os jovens, que nos adestremos a sermos firmes desde agora. O verbo adestrar é um verbo muito lindo. Ele é usado também para adestrar animais. E eu ouso usar essa palavra com esse sentido de adestrar animais, assim como um animal, para poder ser útil e realizar aquilo para que ele foi criado, ele precisa ser adestrado. Nós que fomos criados para Deus, nós que fomos criados para o céu, nós que somos cidadãos não dessa terra, mas cidadãos dos céus, precisamos ser adestrados desde hoje, desde agora. E você que é jovem, você não foi feito para aproveitar a sua juventude, como dizem por aí, fazendo de tudo, fazendo todas as estrepolias, entrando por uma vida errada, entrando para as drogas, entrando para a bebida, entrando para uma vida prostituída. Não, você não foi feito para isso, nem mesmo para o comodismo, nem mesmo para as conquistas materiais. Você foi feito para ser forte e firme como aqueles jovens de que fala o livro de Daniel desde agora. É um erro total esse, que até muitos pais acabam aceitando, dizendo, não, ele é jovem ainda, eu também fiz isso quando eu era jovem. Tanto pai como mãe acabam dizendo isso. Então deixa que ele viva a vida dele de jovem, que ele aproveite a sua juventude, depois ele vai criar jeito, ele vai criar juízo. Só que nós estamos perdendo uma multidão de filhos nossos nessa historinha. Verdade ou não é? Quantos já passaram por essa história? Graças a Deus, muitos deles foram recuperados. Quantos por recuperar, que estão aí perdidos, porque como vai dizer o Evangelho, aquele que comete o pecado, aquele que entra pelo pecado, aquele que experimenta o pecado, é como a primeira leitura de ontem, é como uma picada de cobra. E daquelas cobrinhas de que falava ontem, que tem um veneno tal que leva à morte. E o Evangelho de hoje vem nos dizer que aquele que entra pelo caminho do pecado, acaba se tornando escravo do pecado.
E o que mostra o Evangelho é que o escravo perde a sua liberdade. E a verdade é justamente essa. Quanto jovem por aí dizendo que é livre e fazendo tudo isso porque ele é livre, ele quer gozar da sua liberdade, mas o que está acontecendo com ele é justamente o oposto. Ele está sendo cada dia mais escravo do pecado, vamos dizer em outras palavras, escravo do vício, seja ele qual for, cigarro, álcool, droga, uma vida prostituída. Quanto rapaz, quanta menina, escrava da própria sexualidade, meninas mesmo, totalmente escravizadas pela sexualidade, que, desculpe a expressão, não vivem sem praticar sexo, e até mesmo vive à procura e atiçando a rapazes, porque elas estão, desculpe, tão viciadas no sexo, como a pessoa se vicia no álcool, como a pessoa se vicia na droga. É um vício também, infelizmente. Meu Deus do céu, a coisa mais linda que Deus criou, que é a sexualidade, que Deus criou para justamente nós continuarmos a criação de Deus, para sermos pais e mães e gerarmos filhos. Foi para isso que Deus deu a sexualidade masculina a nós homens e a sexualidade feminina às mulheres, e ao mesmo tempo é um meio maravilhoso do casal se amar e de se unir. O sexo é bom, ele não é uma coisa ruim, ele foi criado por Deus, mas só que infelizmente o inimigo pegou a coisa mais linda que Deus fez, que é a nossa sexualidade, e jogou-a na lama mais suja, mais nojenta. E hoje pessoas vivem, não só jovens, mas adultos também, mas eu falo especialmente aos nossos jovens, porque tem toda a possibilidade de arrancar-se dessa situação, de terem a proteção de Deus e aguentarem firme, como os 3 jovens de que fala a primeira leitura do livro de Daniel. Você tem toda a oportunidade de arrancar-se disso, porque você não pode ser uma pessoa viciada em sexo. Não pode, porque isso escraviza você, banaliza você homem, banaliza você mulher, e quantos estão se perdendo, quantos estão se estragando já na sua juventude por causa desse vício. Desculpe por estar falando com toda essa franqueza, mas é preciso ser franco. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, meias verdades, meias pregações não resolvem nada. É preciso dizer a verdade total, é preciso dizer a pregação total, como está no Evangelho, como está em toda a Bíblia. Nós precisamos de muitos aliados. Você sabe como a Canção Nova luta por isso. Ela não é simplesmente uma rádio, uma televisão, porque nós tivemos assim a veleidade de fazer uma televisão. Não, ela é um meio de comunicação. Ela é, antes de tudo, uma comunidade evangelizadora. E quem conheceu a Canção Nova nos seus inícios, e há vários aqui que conheceram a Canção Nova nos seus inícios, e ela sabe como ela nasceu para evangelizar, especialmente os jovens, mas que Deus foi estendendo também isso para os adultos. E Deus, porque queria estender essa evangelização, desculpe dizer assim, nos deu primeiro 3 programas de rádio e depois aquela radinho Bandeirantes aqui de Cachoeira Paulista, porque na verdade naquele tempo era uma radinho. Pequena. Hoje já nem existe mais rádios com tão baixa potência. Ela tinha apenas 250 watts. Ele pegava aqui Cachoeira Paulista e um pouquinho aí até Lorena e nada mais. E veja toda a transformação que Deus fez. Mas na verdade nós não somos uma emissora de televisão, de rádio e de internet. Não.
nós somos evangelizadores e nascemos para isso. E é que eu estava dizendo, nós precisamos de muito mais gente nos ajudando para levar a verdade, e a única verdade capaz de nos libertar. Porque um pouco abaixo vai dizer do Evangelho, é Jesus mesmo dizendo: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E nós poderíamos acrescentar, só o Filho vos libertando, é que sereis verdadeiramente livres. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar com as falsas liberdades. E nós pais, desculpe dizer assim, precisamos ter muito juízo na nossa cabeça e não estarmos facilitando as coisas para os nossos filhos, como para dizer, ele é jovem, ele precisa viver da própria liberdade nesse tempo, depois vai mudar. Quanto o pai, quanto a mãe, deixando livremente, permitindo, consentindo e até dizendo que é preferível isto a que os seus filhos, a que a sua filha faça isso fora, admitindo que nos finais de semana, e não só nos finais de semana, os namorados, apenas namorados, e muitos desses namoros acabam dando em nada, durmam no quarto dela, com toda a liberdade. Verdade ou não é? Me desculpe, perderam totalmente a noção de paternidade e a noção de filiação e a noção de sexo. É uma inverdade total essa. É preferível que eles façam isso aqui dentro de casa, debaixo dos nossos olhos. Imagina um pai e uma mãe falando isso debaixo dos nossos olhos, do que estarem fazendo isso por aí, pela rua, pelos motéis desse mundo. Meus irmãos, é uma inversão total de valores que aconteceu, que está acontecendo, e nós precisamos lutar. E eu estou concitando justamente muitos que venham nos ajudar. Agora, nem estou falando materialmente, embora você saiba que nós precisamos também do auxílio material para sustentar essa obra, ainda mais porque nós dizemos a verdade, e a verdade que não é nossa, é a verdade que liberta, é a verdade do Filho de Deus. O inimigo vem e nos estrangula justamente na parte econômica, para que nós não possamos fazer a nossa obra. Mas agora eu não estou falando materialmente, eu estou falando a respeito de pessoas que se unam a nós para fortificarmos cada vez mais o nosso exército, para salvar especialmente a nossa juventude, mas também tantos adultos que vivem no adultério. Desculpe, quando eu digo adultos, existem homens, mas existem mulheres com a cabecinha totalmente virada, vivendo uma vida adúltera, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida depravada, numa falsa liberdade. E é preciso que todos saibam aquilo que Jesus disse: todo aquele que entra pelo caminho do pecado, pelo caminho do erro, pelo caminho contra os mandamentos de Deus, torna-se escravo. Pensando ser livre, torna-se escravo, e nenhum de nós foi feito para ser escravo, especialmente escravo do príncipe deste mundo. É possível reverter essa situação? É possível, mas é preciso que muitos assumam a verdade que está na palavra de Deus. E daí a nossa insistência constante com a Bíblia, daí aquele nosso, eu chamo de livrinho porque ele é pequeno, e ele é mais do que tudo um livro de receitas. A Bíblia foi escrita para você. O Miguel Martini, por exemplo, que faz aniversário hoje, e para mim é uma alegria muito grande dizer isso hoje no aniversário dele, desde 1980, quando aquilo que eu ensinei aos nossos jovens por aqui, e eles aprenderam, e um passava a cópia para o outro, até que
as edições Loyola resolveram fazer um livrinho e se chamou A Bíblia Foi Escrita para Você. Nós insistimos, o Miguel Martini, assim que encontrou esse livrinho, começou a fazer a leitura da Bíblia segundo aquele método, fazendo diariamente o seu diário espiritual, como está nesse livrinho, nessa receita de como ler a Bíblia. E até hoje, veja, lá quando surgiu o livro em 80, e até hoje ele tem uma pilha de cadernos, e para mim uma grande consolação essa, uma pilha de cadernos do seu diário, que por ser diário, ele faz a cada dia. E interessante, ele o faz também no sábado e também no domingo. Mesmo com os trabalhos apostólicos, e agora mesmo com os trabalhos dele, como deputado federal, ele me mostrou que ele tem o caderno dele levado na pasta, e ele justamente busca um momento a sós, como diz o livrinho, para fazer o seu diário. E outro exemplo que eu cito aqui, eu tinha pensado apenas em dizer um bispo, mas não vou dizer apenas um bispo, vou dizer o nome dele, Dom Irineu Danelon, que esteve conosco há pouco tempo, naquele encontro sobre a sobriedade. O Dom Irineu, que foi meu colega de seminário, e que tem uma pregação muito semelhante à do Padre Léo, né? Cheio de piadas, de brincadeiras, mas que pega a gente direitinho. Dom Irineu também me mostrou que tem uma pilha de cadernos do diário espiritual, que ele diz, mas até ele me chama assim, mas Jonas, eu aprendi com você. Eu aprendi naqueles encontros de jovens, porque ele morava aqui em Lorena, ele foi diretor aqui do Instituto Salesiano. Ele disse, eu aprendi com você, e diante do que você mostrou lá, eu não ia praticar. Depois saiu o livro, e mais ainda ele disse, eu ensino isso aos meus seminaristas, e levo os meus seminaristas a lerem a Bíblia assim, e a fazerem o seu diário espiritual. Imagine a minha alegria. Meus irmãos, é na palavra de Deus que está a verdade. E nós precisamos cada vez mais de pessoas que, a partir da palavra de Deus, conheçam a verdade e assim sejam verdadeiramente livres. Como diz o Evangelho de hoje, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que Deus quer para você e quer para muita gente. Una-se a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.